Sem Papas na Língua. Na coluna de hoje, o meu querido Dionísio vai falar sobre os vários significados da palavra carta. Quando o carteiro chegou e meu nome gritou com uma carta na mão. Tem muita música brasileira e estrangeira, que fala de carta. Carta é um meio de comunicação que só foi agora vencido pela era eletrônica. Até então, quanta carta eu já escrevi na minha vida. Você escreveu muita carta, Dionísio? Bom dia. Bom dia, querido Boixá. Escrevi muitas cartas e quando era adolescente, tendo saído do seminário já taludinho, eu tinha timidez, era tímido. Pode não acreditar, mas eu era tímido. E como eu não tinha, assim, aquele savoir-faire, a desenvoltura dos meus colegas de idade para falar com as namoradas ou candidatos a namoradas, eu lhes escrevia cartinhas. Então eu escrevi muita carta de amor. Depois passei a escrever para os outros também. Cyrano de Bergerac. Exatamente. Né? Sabe quem é, da Letícia Curatomi? Não? Olha, o Cyrano de Bergerac é um personagem que era feio. É Shakespeare, não é? É Shakespeare, Cyrano de Bergerac? Ou de Molière? De quem é? Bom, daí ela vai dar uma olhada aí. Hein? Olha aqui, Cyrano de Bergerac, uma peça de teatro por Edmond Rostand, de 1897. A história é a seguinte: ele é feio, já foi interpretado no cinema por um ator comediante que eu não gosto muito, fizeram um filme recente, e ele nesse filme ele tinha um nariz enorme, também já foi interpretado por Depardieu, aquele Gerard Depardieu no cinema francês, e ele é muito feio, com um narigão enorme, etc. e tal, mas muito culto, muito sofisticado, muito bom poeta e tal, escritor, E ele então começa a escrever cartas de amor para uma mulher que ele amava, que eu não lembro agora o nome da personagem, mas na verdade cartas estas que eram apresentadas como sendo a Roxane, era o nome da mulher, para a Roxane, que na verdade eram apresentadas por um cara bonitão, que também pretendia namorá-la e por quem ela tinha interesse. Aos poucos a trama vai se desenvolvendo e o amor de Cyrano de Bergerac vai tomando espaço também nas perspectivas da linda Roxane. E aí a história eu não vou contar porque eu espero que vocês vejam o filme um dia. Então o Dionísio da Silva foi uma espécie de Cyrano de Bergerac dos seus colegas pós-seminário. Você escrevia cartas para eles assinarem, é isso? Isso, eles copiavam, porque não podia ser a minha letra, cidade pequena, todo mundo ia identificar a caligrafia. Pois já nessa história do Cyrano de Bergerac, muito apropriadamente lembrada por você, é baseada na vida real de um escritor francês, né? Ah, sim? Não sabia, baseada num escritor francês. Com esse nome? Ele tinha esse nome, não? Não. O nome dele era Hector Savinien de Cyrano de Bergerac. Então ele era o próprio Cyrano de Bergerac. Mas o nome dele, Cyrano de Bergerac, é uma espécie de sobrenome, né? O localização, nome é Hector. Né? Tá, mas é muito interessante. Professor separou aqui uma música. Então vamos lá. Não dá mais certo, sinto por perto, hora de terminar. Pensei em tudo, mudo ou não mudo, hora de terminar. Nem acredito que tenha dito o que vim pra falar. Mas já é hora de ir embora, hora de terminar. Cartas na mesa. Cartas na mesa? Mas essas cartas aí não são cartas escritas, são cartas de baralho, né? Nesse sentido, né? Não é, Dionísio? Concorda? Concordo, é uma expressão popular. Põe as cartas na mesa, quer dizer, como você está jogando contra alguém, quem tiver as melhores cartas ganha a parada, né?
Nesse caso aí é jogo limpo, é jogo claro. Apresente suas armas para o confronto. Põe as cartas na mesa, seu caralho. Agora tem muita música de carta. Daqui a pouco o Tiago vai pegar uma que a gente tem aqui no gatilho, que foi a que a gente tocou no dia que o Temer anunciou a carta para Dilma Rousseff, ou melhor, mandou a carta e a carta vazou. Carta é a palavra-chave da nossa coluna de hoje, Sem Papas na Língua. O Dionísio vai contar para nós a origem de cartas de todas as formas que ela aparece na língua. São muitas as expressões que levam a palavra carta, né? Carta fora do baralho, carta branca, carta na mesa, que acabamos de ouvir aí. Durante o texto de Temer também é possível notar o uso da palavra presidente, ao invés da versão feminina presidenta. Ela também é tratada como senhora, doutora e vossa excelência. Você sabe que uma análise, meu caro Dionísio, da carta do Temer, mais calma, fora do contexto político, mostrou que não foi uma carta bem escrita, uma carta de um bom redator. Não sei se você concorda comigo, apesar do preâmbulo em latim. Vamos lá então para a palavra carta. Qual é a origem da palavra carta, meu caro Dionísio? Querido Boixá, a palavra carta veio do grego cartes, que no latim foi escrito e adotado como carta, e designava a folha de papiro preparada para escrever. Depois passou-se a escrever também em couro de animais, não é? Até chegar ao papel. Essa é a origem da palavra carta. Eu queria fazer uma explicação muito pequenina, mas indispensável. A tendência de um professor é achar que quem o questiona está errado. Eu tenho sempre uma atitude assim diferente. Eu procuro ver quando o ouvinte aprova, que bom que ele aprovou. Quando ele não aprova, eu vou ver por que ele não aprovou para entendê-lo. Então eu quero fazer a seguinte explicação. A etimologia diz o que a palavra designou no início, quando ela surgiu. Não quer dizer que ela tenha mantido esse significado. Às vezes, inclusive, ela não tem mais nada a ver com aquilo que ela designava, não é? E sem contar, Boixá, que em algumas línguas a palavra fez um outro caminho. No francês é lettre, não tem nada a ver com carta. No italiano é litera, eles pegaram outra fonte. Dá-se isso em todos os ramos. Por exemplo, só para resumir, porque nós temos um programa curto, as pessoas dizem, para simplificar, o homem veio do macaco. Não, o homem não veio do macaco. O homem veio de um tronco de onde veio também o macaco. O macaco nunca vai se tornar homem, não é assim? Então, a palavra nasce lá naquela raiz, não é? E depois, de acordo com as línguas, ela vai tomando um outro significado. Nós temos aqui um programa de palavras. A palavra parábola vem do hebraico, passa pelo grego, chega ao latim, dizendo-se parábola. Quando chega no português palavra, ela não é mais isso, a parábola é outra coisa. Daí a palavra lá no inglês é word, no alemão é Wort, quer dizer, no francês parole. Não dá. Então o ouvinte tem que ter paciência conosco. O seguinte: nós não estamos dando um curso de etimologia, não estamos dizendo peremptoriamente nada, porque na semana que vem eu posso ler um artigo, ou ler um livro, ou descobrir uma outra coisa que questiona o que eu próprio disse. E concluo com o seguinte: durante muitos anos, durante décadas, todo mundo disse, olha, forró vem de um tipo de baile que soldado americano fazia, ou festa, na base naval do Recife, que era de Natal. De Natal, perdão, poxa, bem lembrado. De Natal, que era for all. Eu acabei registrando, porque tinha fontes confiáveis. Um dia, pesquisando a biografia da Chiquinha Gonzaga, descobri que forró era a redução de forró bodó, que a palavra estava lá no século XIX, muito antes da Segunda Guerra Mundial, da base naval do Recife. Sem contar, Boixá, um problema fonético. Você não diz for hall. O hall em inglês não tem esse H inicial. Esse hall com H inicial é o recinto, a entrada do prédio. O hall é todo.
Né? Quer dizer, na verdade, for all, que é para todos. Os americanos que faziam base em Natal na Segunda Guerra Mundial, porque Natal era o ponto mais próximo da África, então para fazer essa travessia, tropas vinham, ficavam em Natal, depois se deslocavam para a África, para o norte da África, um dos muitos cenários de combates, de guerras. Enquanto estavam lá, tinha festas onde se tocava forró, que portanto, uma redução de forrobodó, já antiga, o século XIX, e aí eles chamavam aquelas festas de for all. For all é para todos, para todo mundo em inglês. E aí deu-se a explicação, que todos nós acreditamos durante muito tempo, que forró era algo de for all, uma adaptação, ou um abrasileiramento do inglês for all. Agora o Dionísio esclarece, é a primeira vez que eu ouço essa versão de que forró vem do século XIX como redução de forrobodó. Muito bom. Agora, Dionísio, então vamos lá. A carta veio do grego cartes, que era uma folha... A folha tirada do papiro para escrever. Pronto. Se chamava em grego cartes. Naturalmente, os egípcios tinham outro nome para isso, não é? Uhum. Na língua deles. E uma coisa também que eu tenho que dizer, Boixá, é que também sempre, eu acho assim, né? O leitor é o monarca da minha ficção e dos meus livros. É ele que manda, a opinião dele é que conta. E nos meus programas de rádio, eu tenho um grande cuidado com o ouvinte. Eu não estou falando aqui para aqueles meus pares das universidades. Eles não precisam de mim. Aqueles que são dessa área sabem tudo disso. E também tem que ter o seguinte cuidado, Boixá. Neste momento, nós estamos sendo ouvidos por gente altamente qualificada na área em que eu atuo e na área em que nós aludimos. O jornalismo tem disso, né? Agora, em Porto Alegre, por exemplo, só para registrar, eu quero dizer o seguinte: tem um doutor em Direito que fez doutorado em Direito na Alemanha, chamado Maurício Ferrão, cuja especialidade é Direito Esportivo. Ele casou com uma querida amiga minha, a Gabriela Volpato, e agora, então, Volpato Ferrão, que é professora de Direito. Eles estão nos ouvindo pela internet, porque lá não está pegando agora esta FM, né, do Rio, que o nosso programa é regional. Eu falo de palavras de direito aqui e tal. Aqueles que como eles, ouvem isso, daqui a pouco eu vou comentar, aliás, a citação latina, que parece que advogado não consegue escrever sem um latinório, não é? É o caso do Michel Temer. E eu tenho que dizer assim, eu estou falando dessas coisas para o ouvinte médio, não estou dando um curso de pós-graduação. Claro. Né? Por então, isso a necessidade de falar de forma clara. E aí vai uma alfinetada sucinta. Vamos lá, então, carta fora do baralho. Carta fora do baralho. Boixá, eu achei muito curioso, e por isso é bonito no rádio, a gente pegar como palavra da semana carta, porque realmente carta, além de todas essas coisas que você disse, muito pertinentes, é assim, todas as semanas nas missas, e o Brasil é um país católico, de maioria católica, se lê uma carta que foi escrita lá no século I, uma carta de São Paulo, de São Pedro, que o latim chama de epístola, já não tem nada a ver com carta, é um outro étimo, né? Epístola. E daí quando você vai ler um romance como esse que você citava há pouco, falar com você é sempre uma riqueza, do Cyrano de Bergerac, eu lembrei que a Beth Milan, uma escritora e psicanalista de São Paulo, escreveu um romance só com e-mails. Né? Então, carta se tornou um gênero de escrever as coisas, né? É claro. E agora, o que aconteceu? O Michel Temer, sentindo-se uma carta fora do baralho e querendo uma carta branca, tirou uma carta da manga e botou as cartas na mesa. Mas, com a presidente Dilma, não é mesmo? E a carta é a nossa certidão de nascimento, está lá no... O primeiro documento do Brasil é uma carta, Boixado, capaz de caminha. A carta, então vamos lá, só fica claro, minha gente, pela própria expressão, o seu significado, né? A carta fora do baralho é uma carta que não tem utilidade nenhuma. Você, quando compra o baralho, você tem as cartas de ás a rei, ou de 2 ás, como quiser.
você tem os coringões, como são chamados, e não raro você tem uma determinada carta que você utiliza para pedir reposição de cartas perdidas, pelo menos nas marcas melhores. Isso. E essa carta aí não entra no jogo. Ela não entra, ela não é As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama, rei. Ela é uma carta que não presta para nada, exceto se você perder uma carta do baralho e precisar de reposição. Você manda aquela, marca ali o que você quer e manda para o fabricante, ele te dá uma nova, uma cartinha nova. Agora, como carta, ela é uma carta fora do baralho, portanto não vale nada, não tem utilidade, não tem serventia. Esse é o sentido de alguém dizer-se, eu sou carta fora do baralho, ou seja, não estou apitando nada. Carta branca. Carta branca, o que é, Dionísio? Vamos lá. Poxa, é muito interessante porque aparece na internet aqueles memes, né? O Michel Temer tá dentro de uma carta enfeitando uma árvore de Natal, já que ele diz que ele é uma figura decorativa, né? Então o pessoal não perdoa, né? Carta branca, aliás, o verbete carta, Boixá, tem umas 20, 30 acepções no dicionário, nós estamos falando de algumas, né? Carta branca é a pessoa que tem licença para fazer tudo o que quiser. Olha, você assume a empresa hoje, a partir de hoje você tem carta branca. Por que é uma carta branca? Porque você pode escrever ali uma demissão, uma admissão, tudo que você quiser, o papel está em branco. Ou seja, a liberdade total, faz o que você quiser. Você tem carta branca. Cartas na mesa. Cartas na mesa a gente já falou aqui um pouquinho no início da conversa. Você põe ali os teus trunfos, que vão ser confrontados aos trunfos do teu adversário, num jogo aberto, um jogo franco, um jogo... Bom, vamos botar as cartas na mesa, Dionísio. O programa está estourando, pronto. Então tá. O Dionísio está dizendo das muitas referências, usando a palavra carta, me lembro aqui de carta marcada. Que também é uma do baralho. Do baralho. Carta na manga. Carta na manga, quer dizer, é coisa de fraude. Isso. No caso de carta na manga é um trunfo também, mas é um trunfo ilegal, está escondida. A carta marcada também, muita gente fazia marcas imperceptíveis das cartas para poder saber que carta que vinha no baralho, esse tipo de coisa. Agora, Dionísio, vamos lá só para encerrar. Senhora, Vossa Excelência, doutor e mestre, tudo isso o nosso ilustre Michel Temer utilizou na carta que mandou para Dilma. Senhora. Ele utilizou senhora e não Vossa Excelência, não é? Usou a palavra excelência só uma vez. Eu tenho um grande apreço por todas as figuras, mas eu quero lembrar o seguinte, que eu examinei a carta e eu acho um absurdo um vice-presidente da República, um professor de direito constitucional, ter um tempão desse para escrever a tal carta e cometer 5 erros graves de português, 5 erros graves, chamar de senhora presidente, datar a carta de São Paulo, coisa que até agora eu não vi ninguém destacar. Ele exerce o seu ofício de vice-presidente em Brasília, tem um palácio para ele, e de São Paulo, 7 de dezembro, e chama de senhora. Provavelmente, se falasse, diria senhora, porque nos tempos escravistas, não é? Quando você se dirigia à senhora, estando a serviço dela, dizia senhora, mas quando uma senhora igual se dirigia, um igual dela se dirigia a ela, dizia senhora, que é fazer essa diferenciação sutil. Agora, depois é o seguinte, Boixá, concluindo, você já pôs as cartas na mesa. Eu sou professor, gosto de ser professor, gosto de ser identificado como tal. Ninguém diz, ô escritor Dionísio, vem aqui, me diz uma coisa. Não, professor, adoro isso. Só que eu estou há 50 anos no batente de professor. Só que tem o seguinte, esses políticos que dão aula algumas vezes e depois se dizem professores para o resto da vida, tem a dó, né? O Temer é professor, tem lá o... Como assim, professor? Você foi uma vez, você é sempre? E eu não sem nenhum destouro, não é? Ele precisava pôr aquele latinório para todo mundo errar, né? Verba volant, scripta manent. Está todo mundo pronunciando verba volante, scripta manent. Por quê? Porque o português tem a tendência ao paroxítono.
né? Bom, agora você disse que ele cometeu 5 erros de português ou de tratamento? Não, de português. Ah, é? Erros de crase, ele diz assim, é? fui candidato a vice, esse a vice, ele colocou A com crase, daí o Carlinhos Brickman, o Carlinhos conhece, né? Claro. Carlinhos, Dionísio, tenha piedade do Temer, ele poderá ser subentendido, foi candidato a vice-presidência. Não, mas ele não tem um antecedente dizendo a senhora foi candidata a presidente e eu fui candidato a vice. Daí poderia, assim, em dúvida pro réu, né, como eles gostam, na dúvida em favor do réu. Mas não, ele fez 5 erros de português. Olha, 5 erros, Boechat, num livro. É um recorde para um escritor, para um autor. Claro, Agora, numa cartinha pequenina... Não! E que posa de vestal aí, né, de reserva intelectual do Congresso Nacional, com aquela pose toda. Acho que você podia escrever um artigo sobre esses 5 erros, hein, Dionísio? Eu gostaria muito de ler. Ah, é? Escreva. Faz um artigo sobre os 5 erros, os 5 erros de Michel Temer apenas no texto, porque os erros políticos foram muitos nessa carta. Hoje no Globo tem uma manchete, Boechat, que eu vi assim, o Vicente de Ataíde, pai da Laura Sandrone, se remexer no túmulo, né? O Austragésilo de Ataíde. Porque o Globo diz em manchete, uma utopia que lutamos. Agora o verbo lutar tem a seguinte regência, lutar que, não é lutar por. A minha filha lê essas coisas e diz, papai, você não se convenceu ainda? Português é uma língua morta na imprensa. Mas eu... Ele diz uma utopia que lutamos? Ela diz, eu não sei se ela disse, mas quem deu o título disse, uma utopia que lutamos. Dá uma olhadinha no Globo, já que tem esse erro em letras garrafais. Um erro de regência, né? Ah, certo. Bom, meu caro Dionísio da Silva, muito obrigado aí por nosso bate-papo agradabilíssimo, como sempre aqui no Sem Papas na Língua. Mandei para o Dionísio ontem uma cartinha de um ouvinte. O Dionísio está dando sempre muita atenção aos ouvintes. Se você quiser escrever para cá, com sugestões, com observações, a gente repassa tudo para ele. E o Dionísio está sempre aqui atento a esses contatos. Dionísio, um abraço para você e um bom fim de semana. Até semana que vem. Querido Boechat, você já é premiadíssimo, mas ganhar um prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, cujo júri já integrei no passado remoto, cara, é um prêmio altíssimo, primeiro porque não tem dinheiro, ganha quem tem mérito mesmo, não tem briga. Meus parabéns a você, Boechat. Me senti orgulhoso e também premiado com você ali. Um abração. Obrigado, e até querido. a semana que vem.